Boa noite. Eu cumprimento a todos os meus alunos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre a vida de vocês. Vamos começar a aula com uma oração. Uma oração. Eu me chamo Missionário Simeão, sou diretor do Centro de Missões Mundiais. Vamos orar. Evangelismo, você começa com oração, durante todo o tempo permanece em oração e termina com oração. Evangelismo pessoal é o tema da aula de hoje. Como ganhar almas para Cristo? Vamos orar. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Silvana. Boa noite, missionário Cícero. Boa noite, Antônio. Oro por você. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus nesta oração sabedoria. Sabedoria para poder ganhar almas para Jesus. Ganhador de almas tem que ter sabedoria. E Deus dá sabedoria. É o dom de Deus. Vamos orar. Levanta as mãos para os céus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que os teus filhos recebam o dom da sabedoria. Começamos esse trabalho, Senhor, esta aula com oração, e já te pedindo a unção de sabedoria sobre a vida dos teus filhos, os que estão aqui e os que estão também assistindo essa aula através do DVD. Que eles possam, nesse momento, em nome de Jesus, receber o dom da sabedoria. Tem que ter fé. Isso. Em nome de Jesus Cristo, conforme está escrito em João 14:13, João 14:14, nós te pedimos em nome de Jesus o dom da sabedoria sobre os teus filhos que querem ser ganhadores de almas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O que é evangelismo pessoal? Evangelismo pessoal. Vamos começar falando sobre evangelizar pessoas. Evangelização. O que é evangelizar? Evangelizar é levar as boas novas, anunciar que Jesus Cristo está vivo. Evangelizar é obedecer o ide. Ide, a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus que ele deu aos seus discípulos de todos os séculos? Está em Marcos 16:15. Abra sua Bíblia. Marcos 16:15. Está escrito assim: a ordem de Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide. A ordem de Jesus começa com um imperativo. Vá. Vá onde o pecador estiver. Se o pecador estiver nas escolas, vá à escola. Se o pecador estiver nas feiras, vá às feiras. Vá às feiras, Silvia. Se os pecadores estiverem nos hospitais, vá aos hospitais. A ordem de Jesus é: ide, mova-se, mova-se, se desloque, se movimente, vá onde o pecador estiver e anuncie o Evangelho de Cristo. O que é anunciar o Evangelho? Anunciar o Evangelho é quando você diz para as pessoas: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Quando você diz Jesus Cristo está vivo, você está anunciando o Evangelho de Cristo. Ide por todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Qual é o seu campo missionário? Onde foi que Deus plantou você? Qual é o seu local de trabalho? É o seu campo missionário. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Seu campo missionário é o local onde você vai dar frutos. Se você é um jardineiro, seja um jardineiro missionário. Se você é um advogado, seja um advogado missionário. Se você é um médico, seja um médico. Um missionário médico.
qualquer que seja a sua profissão, o seu campo missionário é o seu local de trabalho. O seu campo missionário é a sua casa, são seus parentes, seus amigos, a sua rua, os seus vizinhos, o seu bairro, é o seu campo missionário. A sua cidade é o seu campo missionário. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A ordem de Jesus é ide, vá. Anuncie o evangelho. Anuncie salvação. Aquele que crer será salvo. Está entendendo? Estou falando muito rápido, né? Evangelismo pessoal é comunicação, é diálogo entre as pessoas. Você obedece e vai. E fala de Jesus. Quando você vai e fala, quem convence é o Espírito Santo. Anota aí. Não é o seu conhecimento bíblico. Não são os seus argumentos que vai ganhar uma alma para Jesus. Não. Não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. A nossa obrigação como discípulo, a nossa missão, o nosso chamado de Deus é ir e anunciar Jesus Cristo vivo. Evangelismo pessoal. Um exemplo, Filipe e o etíope, o eunuco. Atos 8. O Espírito disse para Filipe: aproxime-te da carruagem. Ele se aproximou, ele obedeceu. O ide é um ato de obediência. Você obedece e vai. Filipe obedeceu e foi. Quando ele chegou junto da carruagem, o Espírito disse para Filipe: aproxime-te. Ele se aproximou e fez uma pergunta àquele etíope. Ele disse: entende o que lês? Começou o diálogo. Começou o evangelismo pessoal. O etíope disse: como entendereis se alguém não me ensinar? A comunicação foi estabelecida. Filipe anunciou Jesus Cristo como Messias. Aquele etíope reconheceu Jesus como Filho de Deus e foi batizado. Evangelismo pessoal. A minha família, por exemplo, foi alcançada no século passado através da obra missionária. Um missionário foi à fazenda do meu avô. Meu avô vivia numa casa grande. Ele tinha na sala uma Bíblia grande, né? E vivia ali com seus filhos. Ele tinha mais de 20 filhos. E o missionário, minha mãe conta que o missionário chegou, amarrou o cavalo na porta da casa, viu aquelas imagens, que meu avô tinha um quarto só de imagens, viu aquelas imagens, nada falou, calou-se. Sabedoria. Para ganhar almas tem que ter sabedoria. Você não vai contender com ninguém, você não vai brigar com ninguém. Você é um embaixador do Rei Jesus. Você vai levar boas novas, salvação. Então nada de contenda, nada de questionamento pessoal, nada de briga. Que missionário sábio, sábio. E ele disse para o meu avô: seu Simeão, vamos estudar a Bíblia? Meu avô pegou a Bíblia grande dele e o missionário pegou a Bíblia pequena e ali foram estudar, fazer um estudo bíblico. E o meu avô, através da Bíblia, ele entendeu que aquelas imagens não agradavam a Deus. Quando terminou o estudo bíblico, meu avô disse ao missionário: eu entendi, e a partir de hoje eu sou um crente, eu sou cristão. Glória a Deus, a salvação entrou naquela casa. A salvação entrou naquela casa e mudou a história daquela família. No dia que alguém obedeceu ao ID de Jesus e foi onde estava aquele pecador. Muitas famílias precisam ainda ser salvas. E a esperança de Jesus são vocês. Vocês que são discípulos de Jesus. A esperança de Jesus para salvar é a igreja dele na face da terra. Está entendendo, Silvio? A igreja, a missão da igreja é salvar. Por que Jesus veio à terra? Por que Jesus deixou a glória dele do céu e veio à terra? Por quê?
A resposta está em João 3,16. Abra aí, João 3,16. Todos conhecem esse versículo? Esse texto bíblico que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus para salvar. Deus enviou, amou e enviou Jesus para salvar. João 3,17 está escrito assim: Jesus não veio julgar o mundo, mas salvar o mundo. A missão de Jesus foi salvar. Ele disse: aquele que crê em mim será salvo. Glória a Deus. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele tinha consciência da missão dele, que era salvar o homem perdido. E enviou os 12 para salvar, enviou os 70 para salvar. E esta ordem de Jesus, aqui está a grande missão da igreja: ir por todo mundo, e aquele que crê será salvo. A missão da igreja, escreve aí, porque eu posso perguntar na prova essa pergunta: qual a missão da igreja na face da terra? A missão da igreja é salvar. E nós somos a igreja, vocês são a igreja de Cristo. O nosso chamado é o chamado para ser ganhador de almas, levar salvação. O que é salvação? O que é salvação? Alguém está morrendo e precisa ser salvo. Pessoas estão morrendo, a morte eterna, e precisam ser salvas. Precisam ser salvas. Esta é a missão da igreja. A missão da igreja. Jesus deu um exemplo de evangelismo pessoal. Veja que Jesus tinha consciência da sua missão. Ele chegou na cidade de Sicar, uma cidade da Samaria. Evangelho de João, capítulo 4. Jesus chega em Sicar, no poço de Jacó. Acompanha aí. Parece que é 4, verso 30, a partir do verso 32. Ele chega com fome e com sede. Os apóstolos, os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. E Jesus está ali no poço de Jacó, com fome e com sede. Vem uma mulher samaritana tirar água. Jesus olha para aquela mulher. Jesus amou aquela mulher. Porque ele disse para aquela mulher: dá-me água. Começou o diálogo. Começou o evangelismo pessoal. E aquela conversa entre Jesus e a mulher samaritana finalizou quando aquela mulher reconheceu Jesus como o Messias. O Messias. E ela foi à cidade e trouxe outros da cidade para conhecer Jesus, o Messias. Essa é a nossa missão. Levar o conhecimento da salvação e livrar da morte eterna aqueles que ainda não fizeram esta aliança com Jesus. Evangelismo pessoal. Como ganhar almas para Cristo? Como ganhar almas? Se eu encontrasse um de vocês nas ruas, hoje pela manhã, eu iria querer ganhar você para Jesus. Ia. Hoje à noite vocês estão me conhecendo. Mas durante o dia, eu ia chegar para você e ia lhe dar um sorriso. Um sorriso. Ia me apresentar e lhe dar um sorriso. Por que um sorriso? Porque quando você dá um sorriso, você está falando para outro: eu não represento ameaça para você. Quando você dá um sorriso, você está dizendo para o outro: fico feliz em conhecer-te. O sorriso transmite a mensagem de paz, de alegria, de harmonia. Eu iria dar um sorriso, ia me apresentar e ia lhe fazer 3 perguntas. 2 perguntas seriam perguntas de aproximação, não importa o que vocês respondessem. Mas a terceira pergunta, eu iria saber se você era salvo ou não. Eu ia fazer a primeira pergunta, eu iria perguntar para vocês: você crê na vida eterna? Não. Primeira pergunta, você crê na Bíblia como a palavra de Deus? Essa seria a pergunta que eu ia lhe fazer.
dar um sorriso, me apresentar e ia pedir permissão para você, para fazer uma pergunta. Eu ia lhe dizer, posso lhe fazer uma pergunta? Posso lhe fazer uma pergunta? Comece o evangelismo fazendo perguntas. Este é o segredo. O segredo é fazer perguntas. Filipe começou o diálogo perguntando ao etíope: entende o que lês? Entendeu? Começou o diálogo. Dê um sorriso, se apresente e faça a primeira pergunta. Posso lhe fazer uma pergunta? Normalmente as pessoas dizem pode. Aí você faz a primeira pergunta. Diga-me, você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Não importa o que a pessoa responder, faça a segunda pergunta. Você acredita na vida eterna? Essa pergunta as pessoas balançam mais um pouco. Por que, missionário Simeão? Porque eu não conheço ninguém com 200 anos, nem com 150 anos. O tempo aqui na Terra, todos sabem que é efêmero, é rápido, é breve. As duas primeiras perguntas são perguntas de aproximação. Evangelismo pessoal. Eu tenho que estar perto da pessoa. Tem que haver conversa, tem que haver diálogo. O alvo é a terceira pergunta. A terceira pergunta, quando o sujeito responder, eu vou saber se ele é salvo ou não. Ou não. Normalmente a terceira pergunta eu começo assim, eu digo, viver é bom. Eu quero viver muitos anos. Mas se você morresse hoje, iria para o céu? Essa é a terceira pergunta. Viver é bom. Mas se você morresse hoje, iria para o céu? Duas perguntas de aproximação. Crê na Bíblia? Não importa o que responder. Crê na vida eterna? Não importa o que o outro responder. A terceira pergunta é o alvo. Essa é a pergunta-chave. Se você morresse hoje, iria para o céu? Viver é bom, mas se morresse hoje? Normalmente as pessoas dizem assim, Deus é que sabe. Outros dizem, não. Já respondem não. Outros dizem assim, isso ninguém sabe. Outros dizem assim, se eu morrer hoje eu vou para a boca da onça. Dúvida, dúvida. Todas as vezes que você fizer essa pergunta e a pessoa apresentar qualquer tipo de dúvida, escreve aí, você está diante de alguém que precisa ser salvo. Quando você perguntar para alguém, se você morresse hoje, iria para o céu? O salvo responde com convicção. O salvo responde, o salvo dá um sorriso e diz com certeza. Se você morresse hoje, iria para o céu? O salvo diz, sim, sim, vou. Eu creio em Jesus, eu tenho aliança com Cristo. A resposta vem imediatamente, com segurança, com firmeza. Um grupo respondem com dúvida. Outro grupo responde com convicção.